Olá, amigo Cabeça de Gasolina, seja muito bem-vindo. Esse é o Botar pra Filme. Meu nome é Sérgio Silverli e no vídeo de hoje nós terminamos essa série de entrevistas com o Reginaldo Leme. Então a gente já fez a parte 1, a parte 2. Eu vou deixar aqui no card, os vídeos linkados caso você tenha perdido. E agora, na parte final, o Regi conta sobre o seu relacionamento com o Ayrton Senna. Como foi aquela fase conturbada entre os dois, em que o Ayrton decidiu parar de dar entrevistas para o Regi, e também como é que foi cobrir a morte do Senna em 1994. O Regi também vai nos dar atualizações do que ele vai fazer no futuro, incluindo um canal no YouTube que ele vai lançar, que eu também vou deixar linkado aqui nesse card. Então vai lá no canal do Regi e se inscreve, porque cada dia que passa, mais rica está a comunidade de Fórmula 1 aqui no YouTube, tudo bem? Então vamos para a entrevista, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Pra gente acaba sendo impossível falar o seu nome e não falar também ou do Galvão ou do Ayrton, né? E teve uma época que vocês ficaram brigados. O que foi isso, Regi? O que aconteceu? Eu costumo dizer, Sérgio, que o cara, quando se torna um ídolo com a dimensão que o Ayrton conquistou, ele perde um pouco o pé da situação de quem está do lado dele. Esse cara é meu amigo, foi sempre, é ainda, ou hoje ele não é mais, ou esse aqui que eu conheci ontem, ele está se aproveitando de mim, dessa minha amizade. Eu rodeado por 60, 70 pessoas o tempo todo, ele perdeu um pouquinho essa dimensão. Eu não dou esse direito a ele. Ele não tinha que, de mim, ele ter essa dúvida. Não tinha. Ele foi um cara que ele bateu na porta do quarto do meu hotel para me conhecer, né, em 82, na Alemanha, para se apresentar a mim. Pô, acompanhamos a carreira dele até chegar à Fórmula 1. Ele me tornou assim, meio conselheiro dele nos assuntos extra-corrida, tá? Uma vez que nós entramos num voo, fazendo escala aqui no Brasil, entramos num voo que estava vindo de Buenos Aires para ir para a Europa. Entrei eu e ele para sentarmos na classe executiva, e nessa classe executiva tinham 5 ou 6 pilotos, inclusive a turma italiana toda, né? De César, Alboreto, Patrese e tudo. Ele entrou, não cumprimentou ninguém, a gente sentou lá no último assento da executiva. Eu falei para ele, pô, cara, que isso? Você entrou, passou lá na frente dos seus companheiros de grid, você não falou com ninguém? Aí ele levantou, foi lá, cumprimentou cada um, voltou, sentou comigo. Eu falei assim, puxa, é isso que eu quero de um amigo. Que você me chame a atenção toda vez que você achar que tem alguma coisa desse tipo. Eu falei, ótimo. E continuei fazendo isso a vida toda. Então eu não dou a ele o direito de, nessa época, ter suspeitado de mim alguma coisa. Mas, enfim, você sabe que todo mundo é sujeito a influências exteriores. E pessoas interessadas em me derrubar em relação ao conceito que ele tinha de mim, diminuir um pouquinho. Eu sei mais ou menos algumas dessas pessoas, outras não sei, nem quero saber, e conseguiram minar um pouquinho o meu nome junto a ele e junto à família. E ele ficou com essa dúvida. Quando chegou no final de 90, ele já estava bem encaminhado para o final do campeonato. O Globo Repórter resolveu fazer um programa inteirinho dele. E nós estávamos em Portugal. Tinha Portugal, depois tinha Jerez de la Fronteira e Japão, para terminar o campeonato. E nós estávamos em Portugal, e veio a notícia da Globo de que o Globo Repórter ficava todo comigo, e que então tudo, Sinal Verde, Jornal Nacional, aquela coisa, naquela época era só eu e o Galvão, passar para o Galvão. E foi o que foi feito. A coisa estava, de certa forma, minada, que quando chegou esse programa, eu falei com o mundo da Fórmula 1 sobre o Senna, criei as histórias, contei as histórias, entrevistei o mundo inteiro. Faltava entrevistar ele, que a gente deixou para entrevistar na Espanha. Quando chegou na Espanha, lá em Jerez, já estava de tal forma o negócio complicado dele comigo, que ele mandou um recado para mim, que quando
quando fosse a parte dele no Globo Repórter, ele só falaria para o Galvão. Bom, fazer o quê? Vamos lá. O que importa é o produto final, que era meu, inclusive. Aí fez lá a entrevista com o Galvão, mandamos tudo para o Rio, editor, um baita de um programa espetacular, né? E que o programa central foi eu que amarrei o programa todo. Então, enfim, o programa era meu. E dali fomos para o Japão. Quando chegou no Japão, alguém me falou um pouquinho antes do treino da sexta-feira, um pouquinho antes do final do treino na sexta-feira, alguém me falou assim: você sabia que o Ayrton não vai te dar entrevista? Eu falei: não, ele não é doido, não é por mim, eu sou apenas o representante de uma emissora através da qual ele fala com o público brasileiro. Ele é um cara, ele tem patrocinador, ele tem tudo, ele precisa disso, ele sabe disso, não é doido fazer isso. Por via das dúvidas, a gente não tinha nem cinegrafista na Globo, era um cinegrafista japonês que eu contratava. Por via das dúvidas, eu falei pro japonês: carinha, liga a câmera aí, vamos embora, de câmera ligada, câmera, microfone. E falei com ele: aí eu tô esse treino aqui. Ele falou: não falo mais com você. Falei: não, ainda tive essa presença de espírito. Falei: não precisa falar comigo, olha para a câmera ali, fala pro seu público no Brasil, tá? Ele falou: não, através de você eu não falo. Tudo bem. Falei: pô, fazer um jornal nacional de tudo que aconteceu aqui sem ter a fala do Senna é meio complicado para mim. Aí tive que me virar, correr atrás de pessoas lá que poderiam fazer e tal. O Celso Tiberê, que era do Globo, estava lá, ele acabou fazendo para mim. Mas olha que estranho. A coisa foi tão chocante no meio, que em seguida fui falar com o Prost, assim, meia hora depois, o Alain Prost falou: é verdade que o Ayrton não te deu entrevista? Olha só, os franceses todos já tinham passado isso para o Prost, já tinham passado para os italianos, a coisa corre em meia hora. Bom, aí veio essa coisa que durou 1 ano e meio, durou 91 inteiro, que, bom, coincidiu que o Galvão, inclusive em 91, ele saiu da Globo, né? Ele foi tentar criar um departamento, coisa legal, coisa que o Luciano do Vale fez na Band, ele foi fazer lá na OM, então, em Curitiba, deu muito certo. O Galvão criou a Copa do Brasil, por exemplo, e tal. Bem, amigos da Rede OM, nesta terça às 9h30 no Morumbi, um jogo decisivo para o São Paulo pela Copa Libertadores de América. O São Paulo de Raí pega o Bolívar, o campeão boliviano, e nós estaremos juntos curtindo o jogo em todas as suas emoções. Mas parece que não deu certo em termos de organização financeira dos irmãos Martinez lá, que eram donos da televisão, da OM. Aí o Galvão voltou para a Globo em 92. Quando foi em 92, então eu passei o ano inteiro de 91 sem falar com o Senna. Tanto que a Globo teve que contratar um repórter para fazer as entrevistas com o Senna, e quando não contratasse, mandava alguém da Globo Londres ou da Globo Nova York fazendo as reportagens. E o resultado disso, para mim, foi muito bom, porque eu fui promovido a comentarista. Eu deixei de ser repórter, fui promovido a comentarista porque o Senna não falava comigo. Aí então eu continuei o ano todo como comentarista, mas passei 91 sem falar com ele, metade de 92 sem falar com ele. Eu, sempre muito profissional, precisava das informações dele que constassem na minha matéria, embora eu não falasse com ele, embora o repórter X é que falasse com ele. Aí chegou uma corrida, e sempre quando os brasileiros iam conversar, então eu, cumprindo o meu lado ético, mas ao mesmo tempo profissional, eu ia perto, não ficava no grupo, mas ficava suficientemente perto, uns 3 metros, para que eu ouvisse as entrevistas que ele dava para as rádios brasileiras e para os jornalistas brasileiros. Eu ouvisse aquilo para um teor para o meu conteúdo, né, para a minha informação. E ele, o tempo todo, prestando atenção nisso, mas eu não sabia. Aí, quando foi no GP da França, em julho de 92, ele terminou um negócio de um grupinho desse, se desfez. Eu fui lá, editei minha matéria, terminei minha matéria, estava ali passeando pelo paddock,
ele sempre saía muito tarde do paddock, isso já era lá umas 7h30 da noite, ainda dia, claro, né, na França, no verão. Ele saiu do motorhome da McLaren, ele me viu lá de dentro, saiu e veio me buscar. Me levou ali, sentamos na cadeira ali fora e falou: olha, desde aquele problema nosso, eu observo que você, sempre que eu estou dando entrevista, você guarda uma certa distância, mas fica lá prestando atenção, aquela coisa toda. Eu queria dizer para você que a partir de agora, considere encerrado qualquer problema entre nós. Se precisar de mim, bate na porta da McLaren, eu paro de fazer o que eu estiver fazendo para vir falar com você. Obrigado. Como ele é um cara a vida inteira de nunca pedir desculpas para ninguém, eu entendi isso como um belo pedido de desculpas na boa, dentro dos termos dele, e ficou tudo resolvido. Mas eu fui ético, fui profissional, não me rendia nenhuma... O tempo todo que eu trabalhei no futebol, eu não me rendia a nada, velho. Eu tive brigas no Palmeiras com a direção do clube, com o presidente do clube, porque ele achava que eu tinha que escrever, eu era no Estadão ainda, escrever só o que fosse o lado bom do negócio. Bom, se é assim, ele me proibiu de entrar no clube. Ele me proibiu de entrar no clube. Olha que coisa estranha, era o presidente, né? O Juliano, Walter Byron Juliano. Ele era o presidente. Só que o diretor de futebol era o José Jimenez Lopes, que era meu padrinho de casamento, um cara que eu adorava. Aí um dia eu fui entrar no Parque Antártico para fazer um treino, e os porteiros que me adoravam, eu tomava cachaça com eles, né? E eles me adoravam, e falavam: puxa, cara, me desculpa, olha o que eu tenho que fazer com você, não posso permitir sua entrada. Eu falei: que isso? Eu falei: não, foi ordem do Dr. Juliano. Falei: tá bom, você tem que obedecer, tchau. Eu falei assim: me deixa não existia celular, me deixa telefonar aí, empresta o telefone da portaria. Ele me emprestou, eu liguei para a casa do Juliano, do Jimenez, para o escritório do Jimenez, que era vendia carro, né? O Jimenez falou assim: não sai daí, fica aí. O Jimenez foi lá para o Parque Antártica, pegou esses porteiros todos e falou assim: abre aí, arranca essa catraca aí que nós vamos entrar. O cara, ele mandava, ele na verdade mandava. Entramos, fui lá, cobri meu treino normalmente. Eu sei que ele pegou o presidente, falou um monte de coisa para o presidente. Nunca mais proibiram minha entrada no clube. Nesses últimos meses surgiram algumas notícias novas, por exemplo, de Montezemolo dizendo que o Ayrton, naquele fim de semana mesmo do GP de Imola, foi visitá-lo para tentar pegar uma vaga na Ferrari. E uma outra informação, que o Ayrton tinha um contrato pronto para 93 na Williams já. Você sabia disso já com ele? Ele chegava a comentar essas coisas com você de alguma forma? Sim, ele comentava com a gente, eu sabia um pouco, ele comentava de leve, escondendo coisas, só que eu tinha um acesso muito grande ao Luca de Montezemolo. E o Luca, uma vez jantando num restaurante comigo, em mesas separadas até, mas ele se levantou, quando ele terminou de jantar, sentou na minha mesa para tomar um licor e falou: sabia que eu tenho um pré-contato assinado com o Ayrton e ele vai correr comigo? Então eu tinha essas informações muito, muito do fundo da Ferrari, simplesmente do presidente. E eu sabia que ele ia fazer isso um dia. E aí o que acontecia? Quando eu estava naquela época ali de 93, que ele estava tremendamente insatisfeito na McLaren, que a equipe já não era uma vencedora, né? E eu e o Galvão cobrávamos dele. Tipo assim: cara, a Ferrari é seu sonho, é agora a hora de ir para a Ferrari. E a resposta dele foi um negócio assim, para mim, essa resposta é exatamente o que mostra do porquê ele acabou indo para um lugar em que ele morreu lá por causa disso. E a resposta dele foi: eu não me dou o direito de continuar mais um pouco que seja sem ser campeão de novo. Então, ele sabia que se ele fosse para a Ferrari, ele ia ter que montar a equipe Ferrari, que foi uma coisa que o Schumacher fez depois, assumiu exatamente esse papel que o Senna não assumiu. O Schumacher assumiu e se tornou o que ele se tornou. O Senna tinha que ter ido,
em 2, 3 anos ele ia fazer a equipe competitiva, mas ele queria sempre o melhor carro. Quando o melhor carro era o carro do Prost, ele queria o carro do Prost. Aí ele deu o jeitinho dele lá com o Frank Williams, que gostava muito dele sempre, e o Prost, campeão do mundo, fizeram um acordo do Prost sair como campeão do mundo e entrar o Ayrton. E quando ele entrou, que foi numa época em que a Fórmula 1 mudou as regras e proibiu o controle de tração e um monte de ajudas ao piloto, e a Williams era a grande equipe que tinha o controle dessa tecnologia toda, a Williams foi a que mais sofreu. E o Ayrton, eu me lembro, no Grande Prêmio de Aida, no Japão, ele falou para mim, cara, justo na minha época a equipe vai errar, o carro não é o que eu queria, e não, na verdade não era isso, na verdade era a mesma atitude que ele teve em relação à Ferrari, ele estava tendo agora, a falta de paciência de trabalhar no carro. Ele, com a condição toda que ele tinha, a liderança que ele tinha na equipe, o conhecimento já que ele tinha de um piloto experiente, com 10 anos de experiência, ele faria aquele carro, um carro campeão, como o próprio Damon Hill. Não vamos comparar nunca, com todo respeito ao Damon Hill, não vou nunca comparar o Damon Hill ao Ayrton Senna. O próprio Damon Hill, em conjunto com um staff técnico maravilhoso que a Williams tinha, tornou aquele carro campeão, e só não foi campeão por causa da vigarice do Schumacher na última corrida em Adelaide, que bateu, viu que tinha batido, viu que estava fora, esperou o Hill passar e tirou o Hill da corrida. O Hill ia ser campeão com um carro que, se estivesse na mão do Ayrton, 5 corridas antes, o campeonato já tinha acabado. Bastava ele ter paciência para acertar o carro. Aquele 1º de maio foi complicado, né, para todo mundo. Imagino mais para vocês, porque como o Ayrton é uma figura pública e um ídolo mundial, o mundo inteiro se comoveu, né? Mas vocês estavam lá do lado dele o tempo inteiro, né? Como que foi, Regi? Eu sei que essa é uma parte que muito provavelmente está com muitos detalhes no seu livro, mas só para dar uma pitada para a gente. Quando aconteceu o acidente, você chegou a dar aquele... Putz, aconteceu o que a gente não queria. Eu quero até resumir bastante, Sérgio, não para guardar nada que esteja no livro, não, porque essas histórias eu já falei bastante, mas se eu começar aqui, a gente acaba o programa só com esse... Bom, foi aquela batida forte, aquela coisa... Estava na cabine com a gente o Léo, o irmão dele, estava o Bira, o sócio dele, estava o Braguinha, extremamente amigo dele, em Imola, eu, o Galvão, o Cláudio Amaral, que era o então técnico de som, e gozado que no momento da batida, porque Imola é uma cabine muito apertadinha e a gente fica assim, de lado para o box, sabe? É uma janelinha pequenininha que você vê o box de lado e não vê mais nada, você está vendo a televisão. O que basta para a gente, né? Aquilo que eu já te falei das regras da TV, você tem que transmitir o que você está vendo, o que o público está vendo. Então a gente virado meio de lado para a pista, mas um calor enorme, o Galvão suando bastante, com um lenço na cara, passando o tempo todo e tal. Ele, nesse momento, assim, ele abaixou a cabeça do monitor, foi fazer alguma coisa e tal. Quando o Senna bateu, eu toquei no joelho do Galvão, falei assim, olha lá. Ele levantou a cabeça, falei, Senna bateu forte, né? E aí a gente já viu que era muito forte, mas, pô, o que você espera? Que o cara bata no carro e levante e saia, solta o cinto e levanta e saia, né? Quantas vezes a gente viu em acidentes até mais graves. Ele ficou lá dentro do carro, desacordado, a gente até então achando que estava desacordado. Teve aquele momento em que ele deu uma mexida dentro do carro. Quando você quer ver qualquer coisa como boa notícia, você vê, né? Nós falamos assim, boa notícia é que ele se mexeu dentro do carro. Ao contrário, né? Depois a gente ficou sabendo pelo Cid Watkins que aquele é o espasmo, que praticamente é a morte do piloto, né? Não que a morte cerebral tenha acontecido ali, a morte que eles chamam, enfim, a morte, o cara morreu, né? Não aconteceu ali, aconteceu a morte cerebral. E depois teve todo aquele socorro dele, de helicóptero, ir embora. As pessoas começaram a ir embora para o hospital de Bolonha, nós tivemos que levar a corrida até o final.
E no final, o Galvão também foi para Bolonha, e eu fiquei ali em Imola, porque o Cabrini já estava trabalhando com a gente. O Cabrini, então, já com celular, era o primeiro ano do celular no Brasil. O Cabrini já com celular, mas era um celular europeu ainda, que já tinha acho que há 2 anos. E o Cabrini foi para o hospital e ficou passando as informações de lá por telefone. Então, a gente ficou na pista porque ele passava para nós através da... E o técnico de som botava aquilo o input no som para chegar com qualidade muito melhor na Globo, né? Em som no Brasil. E foi assim que o Cabrini ficou passando. E nisso o Rubinho, que tinha sofrido acidente na sexta-feira, teve na pista no sábado e foi embora para a Inglaterra, onde ele morava, em Oxford. E o Rubinho ligando para mim, diretamente. E aí, notícia? Eu falava, tá assim, assim, assado. Eu sei disso, sei daquilo, o caso é grave, mas tá assim. Né? Cada 10 minutos ele ligava. Até que uma das ligações do Cabrini foi a definitiva, né? Que ele falou assim, olha, eu vou dar agora a notícia que nenhum repórter gostaria de dar. Né? É decretada a morte definitiva, a morte, Ayrton Senna morreu. Coincidência, assim, 1 minuto depois o Rubinho me ligou. Ele falou, e aí, novidade? Eu falei, Rubinho, a novidade é que faleceu mesmo, então ou seja, eu que dei essa notícia para o Rubinho. Bom, terminou aquilo, a gente desceu, até recolher aquele equipamento todo do Claudinho, desceu, ainda tinha gente no paddock ali, tinha o Joe Ramírez, me pegou, um abraço de mais ou menos uns 5 minutos, apertado, chorando. O Joe Ramírez era o cara que tinha conseguido levar o Senna para a McLaren, né? Depois de ter trabalhado com o Emerson, tudo, super amigo nosso, e foi o cara que levou o Senna para a McLaren. E tinha algumas outras pessoas, várias televisões do mundo inteiro vieram para cima de mim, dei entrevista para todas elas e tudo, e fomos embora para o nosso hotel para tomar um banho rápido e ir embora para Bolonha. Porque então eu já sabia que a Globo já tinha mandado de Londres o Pedro Bial e o cinegrafista, o Sérgio Guios, para a gente ancorar o Fantástico da porta do hospital de Bolonha. Então foi o tempo de eu largar as coisas lá no hotel, tomar um banho e ir embora para Bolonha, que eram 45 quilômetros. E aí eu e o Bial da porta do hospital fizemos o Fantástico inteiro, que terminou no horário europeu, 4 horas da manhã, a gente sem comer, sem beber, sem nada. 4 horas da manhã terminou, não tinha mais onde comer, né? Imagine, num domingo à noite, numa cidade não pequena, mas uma cidade de média para baixo, né, como a Bolonha. Tivemos que ir para casa e chegar lá, passar no restaurante do hotel, pegar uns pedaços de pão que tivesse sobrado lá, comer, dormir, tentar dormir. Cheguei no hotel 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, claro, abri a janela do quarto, olhei aquela imensidão, porque é no meio do nada, aquela imensidão, umas nuvens carregadas já. Eu falei assim, pô, não é possível que morreu o cara que todos nós considerávamos imortal. Caiu a ficha. Aquilo assim, caiu a ficha, fiquei, sei lá, horas naquele negócio, consegui deitar numa cama, dormir uns 40 minutos mais ou menos, porque já chegou, quando eram 8 horas da manhã, já chegou no hotel a equipe para me pegar e voltar para Imola para começar a matéria do Jornal Nacional na segunda-feira, e daí em diante foi assim. Regi, quantos GPs? Você passou de 500, né? Você é um dos poucos que tem mais de 500 GPs. Quando eu ganhei a medalha de 500 plus, eu já tinha 533, já faz 7 anos. Ô, louco, mas você perdeu a conta, não, né? Eu não tenho essa conta, mas eu continuei indo a alguns. Eu tenho 700 e pouco. Isso são GPs in loco, é isso? Em loco. Se eu contar os GPs, esses últimos 4 anos que a gente fez, já são mais 100, né? Poxa vida, faz que nem o túnel aí, já mistura tudo para passar das 1000. Desses GPs todos, um que me marcou bastante foi 2016, quando o Massa bateu.
Você ficou muito emocionado, né, com todas as equipes saindo dos boxes, batendo palma pro Felipe. Quando o Massa desistiu, abandonou. Isso, quando ele bateu lá perto ali da curva do café. Foi uma das coisas mais bonitas que você viu na Fórmula 1, que geralmente é conhecido como um mundo muito duro. Muito fechado, Foi assim, você vê um piloto, isso é muito característica do Massa, nenhum outro piloto passaria por aquilo que ele passou, ele voltando ali a pé, passando pelas equipes adversárias, e os caras rendendo homenagem para ele, chorando, quando ele passou por equipes algumas pelas quais ele nem correu, né? Até chegar a Williams, ele passou por várias, e todos emocionados. Aí a mulher e o filho foram encontrá-los antes dele chegar na Ferrari. Aquilo foi o exemplo do que Felipe Massa representou para a Fórmula 1. É a melhor alma que a Fórmula 1, que passou pela Fórmula 1. Chegando aí, passando então dessa quantidade de GPs, Regi, qual que é o futuro? O que o futuro nos prepara aí do seu trabalho? Você já falou do livro, fala um pouquinho mais sobre isso e sobre algumas outras coisas mais, o que você pode falar? Bom, o livro está quase no fim, a gente tem 28 capítulos prontos, eu estou finalizando, talvez eu escreva o último, agora na pandemia eu escrevi bastante, talvez eu escreva o último agora e aí eu vou reler tudo e vou acrescentar algumas coisas. Mas é um livro, cara, que eu já comecei a reduzir. Eu com o Alfredo Bocco. O Alfredo é o que era meu gerente do Núcleo Esporte Motor na Globo. Ele está na Globo ainda. Ele está me ajudando, é parceiro no livro. A gente já está numa obrigação de reduzir, porque por enquanto eu só tenho como base as páginas de computador. Eu não sei quanto dá isso no livro, mas é capaz de passar de 600 páginas. E ninguém lê um livro tão grande. Então, estou querendo reduzir e deixar, quem sabe, alguma coisa, uma segunda edição, aí, um segundo livro, uma coisa assim. Bom, isso eu estou terminando. E aí eu estou... a minha carreira solo, que já teria iniciado se a gente tivesse num ano normal, né? Com a Fórmula 1 acontecendo, já teria iniciado, eu vou partir para ela. A carreira solo, vocês sabem bem o que vocês fazem muito bem, é meu canal de YouTube, que deve estar no ar muito em breve, e um aplicativo. Essa aqui é a novidade, vocês têm também, mas é uma coisa que poucos lugares do mundo têm, um aplicativo em que você entra lá, você vai pagar um X mensal, e vai ter notícias e vai ter as minhas opiniões pré e pós-corrida. Aquele programa Sinal Verde que eu fazia, que eu dou um panorama todo do local onde vai acontecer a competição, vou fazer aquilo. Lógico que a gente não tem as imagens que a Globo tem o direito dela, mas a gente tem, hoje em dia, a Liberty Media cede algumas imagens e a gente vai usar muito fotografia e tudo. Enfim, são coisas que eu fiz durante 40 anos que eu vou saber fazer com facilidade, com tranquilidade. E, eventualmente, numa corrida, se acontecer uma coisa excepcional, eu posso entrar no meio da corrida, falar alguma coisa. Pós-corrida, alguma coisa rápida. E na segunda-feira, como todo mundo esperava, segunda-feira, a minha participação no Jornal Nacional, eu quero fazer aquilo no canal, não um Jornal Nacional de 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, mas uma coisa de 4 ou 5 minutos, falando sobre os melhores momentos daquela corrida, mesmo que a gente não tenha todas as imagens. E é isso, carreira solo. Vou também, estou quase acertando uma participação com o grupo do motorsport.com.br, pessoal que eu respeito muito, trabalho muito grande, internacionalmente, porque o Motorsport é internacional. É o maior site de automobilismo do mundo. Estou acertando alguma coisa com eles também. E vou nessa, velho. Vou ter sempre saudades imensas do meu tempo de TV Globo. Devo demais à Globo. A Globo deve também a mim. Foi um período maravilhoso de 42 anos. Qual é o cara hoje que fica 42 anos numa empresa? Ainda mais sendo uma empresa de comunicação, botando a cara no ar, né? Então, é um tempo suficiente para eu ter deixado, assim, milhares, não é centenas, é milhares de amigos dentro,
lá da TV Globo Rio e da TV Globo São Paulo. E fico muito satisfeito por tudo que eu fiz lá, por tudo da forma como eu fui tratado. Nossa, eu sou muito grato, muito legal. A Globo me projetou para o que eu sou hoje, porque eu fui esse tempo todo, esses últimos anos, e porque eu sou hoje, a ponto de poder fazer então a minha carreira solo, criar meu próprio canal. E vamos ver o que vem pela frente aí, porque muita coisa vai mudar, né, na comunicação, né? Com certeza. Nas formas das pessoas acompanharem o esporte, muita coisa vai mudar. Vamos ver o que vai pela frente aí. Eu sou jovem ainda, tem muito tempo aí pela frente. Com certeza, Regi. Que sensacional. Olha como o YouTube tá ficando rico, né? Esse ambiente aqui, muito bacana. Regi, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer, como sempre. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu já vou colocar aqui na descrição do vídeo o link pro aplicativo do Regi, também para o canal dele. Aliás, o canal dele vai ficar destacado aqui quando você entra no Boteco F1. Tem os canais que a gente recomenda, o canal do Regi vai estar por lá. Obrigado. Queria dizer que os meus canais de Instagram e Twitter são todos muito simples, @RegiLeme, tudo junto. E esse canal, tanto o aplicativo como o canal, vai se chamar, você sabe que a gente tem o nosso automotor, com 28 anos de edição, né, do yearbook. Então vai se chamar Automotor por Reginaldo Leme. E eu quero que esses 100 mil pessoas aí, pelo amor de Deus, eu acho que grande parte disso aí me segue no Instagram. Mas vamos lá, eu tô com 128.600, tô precisando de 1.400 para bater 130 mil. Vamos lá, vamos sensacional. Ajuda aí. Os links todos na descrição do vídeo. Gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!